Fala MongoDB, o nosso podcast em português do Brasil, feito por pessoas brasileiras para pessoas brasileiras, sobre o que está rolando no universo MongoDB. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito relevante no mercado brasileiro, com uma operação super crítica. Hoje eu tenho a felicidade de receber aqui no Fala MongoDB Thiago Cabral, diretor de tecnologia da informação da ClearSale. Thiago, seja muito bem-vindo. É muito bom receber você aqui. E vamos começar primeiro, para quem nunca ouviu falar o nome ClearSale, ou até mesmo para quem já conhece, mas não está se lembrando, o que é a ClearSale? Bom, obrigado, Taborda. Obrigado pelo convite de estar aqui. Eu costumo dizer que a ClearSale é como uma vovó de 20 anos de idade, né? Em empresa de tecnologia, você dizer que você tem mais de 20 anos, com tanta startup surgindo, né? Parece muito tempo, né? E ela começou lá no comecinho da década de 2000 com o Pedro Chiamuleira, um atleta olímpico, participou da Olimpíada de Barcelona e Atlanta. E ele começou a fazer fraude pro comecinho do e-commerce brasileiro. Soluções on-premise, instalada no cliente. Lá para 2008, 2009, a gente começou a fazer um software as a service, né? Com APIs para integração dos clientes e começar a olhar a fraude de um contexto maior, compartilhando bases e tudo mais. E nisso a ClearSale foi crescendo junto com o mercado brasileiro. Lá para 2014, mais ou menos, a gente teve a ousada decisão de entrar no mercado internacional. Hoje a gente tem escritório em várias cidades, Miami, México, e a gente tem, se eu não me engano, eu não vou saber exatamente o número, mas assim, 150 países a gente já tem transação desses locais, né? E a partir de 2016, mais ou menos, a ClearSale começou a expandir a atuação em fraude, além do e-commerce, para também atuar em fraudes em qualquer circunstância. A gente começou a criar produtos como plataforma Data Trust, produtos de biometria, produtos de validação de documentos e também no mercado de crédito. Hoje a ClearSale ela tem um produto de crédito com um olhar único, olhando o perfil do consumidor digital. Muitas vezes o mercado de crédito, ele olha muito a negativação. Você tem nome sujo, se você está inadimplente, mas a ClearSale ela consegue trazer um olhar do perfil do consumidor, de como é que ele consome, né? E isso é um olhar que o mercado tem visto com bons olhos. E então, quer dizer o seguinte, que a galera que está ouvindo ou está vendo a gente aqui no podcast, se já fez alguma compra num e-commerce famoso, ou já solicitou algum serviço de crédito, com certeza já usou serviço da ClearSale. Com certeza já usou. A ClearSale é líder de mercado, né? No e-commerce hoje. Provavelmente se você faz uma compra online, com certeza você está protegido pela ClearSale. Porque se você perde um cartão, a sua carteira na rua, por exemplo, e alguém pega o seu cartão e tenta fazer uma compra, com certeza a ClearSale está te protegendo, mesmo sem você saber, e mesmo sem ter sido você que fez a compra, a ClearSale está te protegendo. Incrível. E ainda distribuído em 150 países, com milhões de pessoas ou milhões de transações sendo protegidas. Bilhões de transações, para falar a verdade. Bilhões. Isso é interessante, gente. Uma alta volumetria sendo processada para nos proteger nas nossas transações financeiras. E Cabral, me conta quem é você e a sua trajetória na ClearSale. Eu sou uma pessoa apaixonada pela ClearSale. Eu vou começar pelo fim, dizendo que esse ano eu completo 13 anos de ClearSale. E para estar 13 anos numa empresa, eu acho que você tem que gostar muito dela, né? E esses dias eu tava pensando, eu tenho 39 anos, eu tenho 13 anos de ClearSale. Eu tenho um terço da minha vida na ClearSale. E se eu considerar que até uns 13 anos de idade a gente está se descobrindo como gente, eu posso dizer que metade da minha vida eu tô dentro da ClearSale, né? E eu gosto sempre de, quando a gente se apresenta na ClearSale, ela é uma empresa muito humana, a gente fala da pessoa, né? Então eu tenho 39 anos, sou casado, tenho um casal de filhos, uma filha de 5, um filho de 2. Eu gosto de dizer que eu sou um programador. Eu gosto de manter a cabeça como programador, mesmo que eu não programe mais, isso seja um motivo de tristeza para mim, né? Eu comecei a trabalhar com tecnologia numa história muito curiosa, né? Eu venho de origens humildes, eu sou carioca, fui para Santos com 6 anos, sempre estudei em escola pública, e eu fiz Senai com informática, essas coisas, e eu aprendi a programar. E na época, lá no começo da década de 2000, eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Eu até me recordo muito bem que uma faculdade de ciência da computação era tipo uns R$800 por mês.
E aí eu comecei a procurar estágio em São Paulo. Eu vinha com meu pai, com 18 anos, pra cá. E eu chegava nas empresas e falava, eu sei programar. Se você me der um estágio, no próximo semestre eu entro na faculdade. E aí eu encontrei uma empresa maluca que... Beleza, vamos ver, faz um teste aí. Eu fiz um teste, programei, entreguei pra eles um teste. E eles me chamaram pra trabalhar. E aí no semestre seguinte eu procurei uma faculdade que eu conseguisse pagar pra fazer, né? E uma coisa bem curiosa desse meu teste, que depois que eu entrei, eles falaram pra mim, o seu teste não funcionava. A gente não conseguiu fazer o seu teste funcionar. Mas a gente gostou da lógica que você aplicou, né? A primeira coisa que eu falei, eu agradeci a oportunidade. Depois foi a primeira vez na minha vida que eu usei. Na minha máquina funciona. O clássico. Exato. É o nosso clássico. E eu juro que funcionava, não sei o que aconteceu, também não fui atrás. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. Eu entrei nela em 2003 e eu virei sócio da empresa em 2006. Aí eu tenho um fato curioso na minha vida que eu tentei ser advogado. Fiz 3 anos de direito. Trabalhei no escritório de advogados. Trabalhar com terno e gravata, desculpa os advogados, mas não rolou. E aí eu saí desse escritório e entrei na Clearseio em 2011. E eu tô lá desde então. Sempre fui um cara técnico, como eu falei, eu sou um programador. Sempre fui uma pessoa técnica. E aí, mais ou menos, em 2016, eu comecei a lidar com gestão de pessoas. Eu brincava que eu preferia código do que pessoas, porque quando dá um problema num código, um bug, você vai lá e corrige. Com pessoas é muito mais complicado, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas, eu comecei a gostar muito, porque eu comecei a ver entrega de resultado, evolução das pessoas. Você vê as pessoas evoluindo, isso começou a me dar muito prazer. E aí hoje eu lidero a parte de tecnologia da Business Unit de App Fraud, que contempla o produto Plataforma Data Trust, que basicamente a visão é a gente ter um one-stop shop para componentes de fraude. Nós temos biometria, nós temos documentoscopia, nós temos device fingerprint, nós temos scores, nós temos book de variáveis, nós temos até o próprio crédito ali dentro da plataforma Data Trust disponível para ser usado. E a gente está escalando todos esses componentes porque nós, como Clearseio, a gente acredita que a fraude ela sempre vai existir. O fraudador ele sempre vai se adaptar e dentro da plataforma Data Trust a gente quer oferecer todos os componentes possíveis que possam ser gerenciados para Clearseio para o cliente ou que se o cliente quiser usar esses componentes self-service, ele também tenha a capacidade de usá-los. Primeiramente, eu queria dar os parabéns pela sua jornada. Uma jornada que a gente percebe que tem resiliência, né, que tem determinação e que com certeza muitas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora se conectam. Galera que está com a gente, conta aqui nos comentários qual é o seu rolê, se você já está trabalhando na área, se você está fazendo estágio e se você está trabalhando com MongoDB. Conta aqui que o Cabral e eu queremos saber. A galera que está aqui com a gente gosta muito de saber caso de uso. Então a galera está interessada em saber que você migrou de SQL Server para MongoDB, ou que você migrou de Cosmos DB para Atlas. Como que está sendo essa jornada de evolução da Clearseio com o uso de MongoDB? Quando eu falo da jornada da Clearseio com o MongoDB, eu preciso voltar no ano de 2016. Tomei a decisão de experimentar o MongoDB. E eu tomei a decisão de experimentar o MongoDB com o pior argumento. O argumento do hype. Muita gente falando sobre MongoDB, banco NoSQL, é o futuro, é isso e aquilo. E aí eu peguei e falei, deixa eu experimentar. Porque você é um cara relacional, né, nesse momento. 2016. Nesse momento. Sou relacional. Entendia muito pouco. Li uma coisa ou outra, mas qual que é a diferença e tal? Li um pouco, pareceu interessante, vou usar. E a minha experiência foi horrível. Horrível. Por quê? Como eu me formei lá no começo da década de 2000, a gente é treinado na academia a ver os dados de uma forma, né? Um diagrama entidade de relacionamento, eu tenho chave estrangeira, eu tenho uma tabela muitos para muitos. Então a gente cresce e a gente forma a nossa cosmovisão de usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de paradigma. E quando você vai para o banco NoSQL, isso se quebra. Você esquece um inner join, um left join, um cross apply. Você até consegue fazer isso com as collections do Mongo, mas o paradigma muda. Então, a minha maior dificuldade foi como que eu consigo modelar um sistema de uma maneira que eu não fui treinado para isso. A minha cabeça não foi treinada para isso. Então, o meu primeiro contato com o Mongo foi muito desastroso,
porque o meu desenho de coleções não estava feito da melhor maneira possível. Eu lembro até um artigo que eu li uma vez falando mal da Mongo. Do tipo, por que eu usei a Mongo e desisti de usar da Mongo? Aí, uns anos depois, eu fui ler esse artigo, eu peguei e falei, pô, deu errado para essa pessoa, assim como deu errado para mim, não por causa da Mongo, porque a gente não quebrou o paradigma de como usar o banco de dados NoSQL. E aí, a partir dessa história, eu aprendi com muita dor. Eu tenho uma receitinha de bolo que não funciona todas as vezes, mas ela ajuda muito a quebrar isso. É você fazer uma escrita pensando na leitura. Como é que eu quero organizar a minha collection? Eu quero organizar ela de maneira que eu possa me servir da leitura de uma maneira mais otimizada. Isso funciona na maioria das vezes. Então, quais foram os ganhos que eu tive com a tecnologia depois que eu aprendi a modelar os dados? Se eu tenho um conjunto de dados muito grande, com matrizes e tudo mais, que num banco relacional me leva a fazer 5, 6, N inserts numa base, eu faço simplesmente um insert daquele documento único. Quando eu preciso recuperar esse dado, eu recupero isso com uma chamada só, e ele é muito mais performático do que ter que ir em várias tabelas. Então, basicamente, essa seria a maior dica, foi o maior aprendizado que eu tive com a Mongo. Sempre desenhe o seu modelo de dados pensando em como você vai consumir depois. Aí eu acho que é campeão. Galera, se liga nessas dicas do Cabral. Tem 2 assuntos muito importantes aqui. O primeiro é a orientação da modelagem de dados sobre a carga de trabalho, porque isso não é possível de ser feito em relacional. E como você falou, Cabral, a gente viveu 50 anos de banco de dados relacional, e quando eu e você nos formamos, só tinha essa alternativa. A gente começa a falar de NoSQL a partir ali de 2007, 2008, 2009, e aí a gente começa a adquirir esta possibilidade de fazer exatamente uma modelagem de dados pensada com a carga de trabalho. Então, você foi perfeito em resumir a regra de fazer uma inserção conforme a maneira que eu vou ler. E junto desse tópico tem a segunda dica, que é o poder da atomicidade de um documento em MongoDB. O que você grava em um documento, grava junto e lê junto, é uma única operação. Então, se você tem 10 entidades que lá no relacional seriam 10 tabelas e com certeza no mínimo 10 leituras para fazer essa junção, em MongoDB você faz em uma única operação. Então, quando a gente comenta muito nos conteúdos, nas palestras sobre atomicidade do documento no modelo de dados documental, é sobre isso que estamos falando. Incrível, cara. Adorei este comentário. Eu tenho um ponto interessante quando você falou da atomicidade. Quando você trabalha com uma carga muito alta de dados, não é só você ir em 10 tabelas. Você também tem que ir em 10 locais diferentes do disco. Quando você busca um documento dentro do Mongo, você está fazendo uma só operação, computacionalmente muito mais barata, mas ela também vai no disco em um local só. E aí eu acho que o pessoal de computação sabe que a velocidade do disco é uma velocidade diferente. Imagina você ir para vários. Então, quando você coloca isso em escala, fica bem matador. Cabral, em nome de todo mundo que está aqui com a gente, já quero agradecer essas dicas, que valem ouro para a gente trabalhar com o NoSQL documental em MongoDB. Eu tô sabendo que você teve um projeto muito crítico para atender uma regulação aqui do Brasil, do Banco Central, que é a resolução número 6. Como que foi essa história para atender a resolução 6 nos requisitos, tanto do banco e para alcançar os requisitos da própria ClearSale? A resolução 6, basicamente, é uma diretriz do Banco Central que eles pegaram e falaram, olha, todas as instituições financeiras, elas vão precisar compartilhar os dados de fraude com players que vão ter uma interoperabilidade entre eles, de maneira que a gente tenha uma base unificada de fraude que todas as instituições iriam compartilhar. E a ClearSale, ela se propôs a participar como um dos players que forneceriam esse serviço. E é um serviço que, inicialmente, ele não é cobrado. É um serviço gratuito para as instituições financeiras. E o Banco Central, ele definiu uma data limite, porque nós temos
muitos problemas de fraude com Pix, quando veio, o Brasil está aprendendo com essa jornada de Pix, de inovação, né? E ele deu uma data limite de novembro para que todas as instituições financeiras estivessem aderentes a essa resolução, utilizando um player para centralizar os registros de fraude. E por ser um serviço que a Clearstream ia oferecer de uma maneira gratuita, nós fizemos uma arquitetura orientada a custos. Então a gente tentou ser o mais pragmático possível, fugindo de armadilhas de over-engineer, tentando usar os padrões mínimos necessários para conseguir fazer uma arquitetura barata e escalável. Tá? E no desenho inicial, a gente olhou e falou: isso daqui é um SQL clássico. Eu gosto de chamar de SQL clássico, né? Isso aqui, um SQL clássico, é um case perfeito. E a gente fez todo as provas de conceito para validar a escalabilidade, para validar o custo, se o custo estava aderente à nossa estratégia, e tudo isso se manteve de pé. E a gente estava quase seguindo com essa solução de SQL Server. E aí eu acho que vocês da MongoDB tiraram um coelho da cartola. Que interessante, né? Foi aquela vontade incontrolável de sair utilizando um relacional, que a gente super compreende. E eu sei que você trabalhou com o meu par, Felipe Cabral, arquiteto de solução aqui na MongoDB. Como que foi essa interação? Essa interação ela é uma história muito curiosa e eu gosto de contar ela, tá? Em vários locais, quando eu consigo encaixar essa história, eu conto. A gente tinha um prazo do Banco Central mandatório, né? A gente não tinha como flexibilizar esse deadline. Eu tenho uma pessoa no meu time, o Maicon, que eu espero que esteja assistindo aqui, tá? Que ele pegou e falou: cara, vamos testar o Mongo? Vamos testar o Mongo? E eu sou a pessoa mais louca do mundo para testar as coisas. Eu gosto de testar. Mas quando eu vi o prazo, tudo ali, eu falei: Maicon, não vamos. E ele é insistente. Ele insistiu, e aí ele conversou com o Charbel e com o Cabral, da Mongo. E eu lembro muito bem que foi uma terça-feira que o Charbel, o Cabral, o Maicon, o Manza do meu time também, que também espero que esteja assistindo a gente, eles me chamaram e falaram: a gente quer testar o Mongo, uma terça-feira. E eu falei: vocês querem mesmo? Eu vou deixar, porque senão depois eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro para dormir, se eu não deixar. E só que é o seguinte, vocês têm até segunda-feira para me dar esse teste, porque não dá pra gente ter a indefinição da tecnologia de banco para esse projeto. Até segunda-feira. E o Cabral, ele simplesmente virou e falou: então eu vou sair dessa reunião aqui agora e já vou começar os trabalhos. Na sexta-feira, eles me chamam e falam: Cabral, é o seguinte, Cabral eu, não o Cabral da Mongo. Nós temos o resultado para você. O MongoDB foi 4 vezes mais rápido e 2 vezes mais barato. A conversa demorou 5 minutos. Tá bom. Então, olha só, uma entrega crítica, com deadline apertado, com restrição de custo, você conseguiu, então, 4 vezes mais desempenho e 2 vezes menos custo. Não, foi sensacional. Depois desse dia, eu coloquei o Charbel, que é o responsável pelo atendimento da Clearstream, e o Cabral, que nos apoia tecnicamente, eu coloquei eles num pedestal e falei: gente, eu preciso de uma foto de vocês que eu preciso moldurar e botar na sala de casa, né? Porque realmente 4 vezes mais rápido e 2 vezes mais barato não era um resultado que eu esperava, tá? Sim. Apesar de eu ter ficado feliz. E é um resultado que não tem muito mais o que argumentar também depois desses 2 pontos. Não tem. E aí isso abre bem a cabeça, né? Abre bem a cabeça porque a MongoDB conseguiu ganhar em um terreno que o design de dados, ele levava para um banco de dados que eu chamo de SQL clássico. Sim. Entende? Então, ela realmente conseguiu ganhar num terreno que poderia dizer que não seria da Mongo by the book, vamos assim dizer. Uma bela jornada que demonstra muito do que nós temos visto, né, nessa jornada de MongoDB aqui no Brasil. E como foi durante esse processo, nessa interação aí que foi super crítica, rápida, o suporte da MongoDB, os treinamentos, como é que essa coisa se desenrolou? Cara, eu sou um apaixonado pela MongoDB, tá?
E eu acredito muito em cultura organizacional, muito mesmo. E quando eu comecei a usar a MongoDB lá em 2016, eu fiz uma viagem para São Francisco. E eu fui na sede da MongoDB em 2016. Que eu conheci pessoas que apresentaram e tudo. E eu percebi uma empresa diferente culturalmente. Muito focada no cliente, com um roadmap vivo, com vontade de realmente inovar. E na Resolução 6, eu simplesmente vi uma MongoDB não interessada na ClearSale como cliente, interessada no negócio da ClearSale. Muitas vezes, o pessoal da Mongo trabalhava como se estivesse trabalhando na ClearSale, né? O nível de comprometimento era muito alto. Isso é uma questão cultural. Você entende? Não é algo que eu estou fazendo por causa do Cabral, por causa de fulano e ciclano. É algo que vem da cultura, né? Então, eu posso dizer que não só durante, mas depois do projeto da Resolução 6, eu tive a MongoDB como se fosse parte do meu time. Muitas vezes o Charbel, ele fala comigo, eu não tenho tempo de conseguir resolver as demandas que ele me traz, para você ter uma noção desse nível de interação. Então, eu sou um apaixonado pelo nível de suporte da Mongo, e vocês ajudam a gente em questões críticas, como esse deadline apertado, algum tipo de dúvida, quero fazer alguma coisa, vocês estão sempre à disposição. Qualquer tipo de desenho, validação de arquitetura, pós a implantação do projeto, vocês estavam disponíveis. E vocês também fazem um trabalho fantástico de treinamento, né? De reunir o time, de passar conhecimento, passar capacitação, que é extremamente importante, porque vocês não estão só vendendo tecnologia, né? Parceria com a Mongo, vocês estão vendendo a solução, né? Então, isso como decisor de tecnologia para ClearSale, me coloca numa posição muito confortável, viu, Taborda? Cabral, é incrível escutar isso de você, nos aquece o coração. E em nome de todo mundo, de todas as pessoas envolvidas da MongoDB no projeto, ou na verdade nos projetos da ClearSale, a gente agradece. Porque a gente sabe que tem uma jornada que passa não somente com arquitetura de solução, não somente com gestão de relacionamento, passa também com serviços profissionais, passa com a área de suporte, com a área de sucesso do cliente e outras tantas que eu posso ter até não conseguido listar aqui, a gente agradece. E isso só nos motiva mais ainda a buscar sempre o sucesso, né, das pessoas que trabalham com a gente, o sucesso dos nossos clientes, né? Mas você também teve outros projetos, ou você tem ainda projetos em andamento, né? Como que foi a questão da migração de dados da plataforma DataTrust? De onde você saiu, para onde você foi? Como que foi esse processo? A gente tem um produto que é uma plataforma, que é o nosso one-stop shop dos componentes de fraude, né? E que nós chamamos de plataforma DataTrust. É uma plataforma que a gente começou a fazer lá em 2019 e ela recebe um volume massivo de dados, né? E a primeira motivação que a gente teve para ir para o MongoDB foi relacionada a custos. Porque essa plataforma ela já usava banco de dados NoSQL, tá? Concorrente de vocês. E estava muito difícil gerenciar esses custos, né? Tava cada vez mais caro a gente conseguir manter o nível de serviço, de tempo de resposta, com esse volume de dados aumentando. E especialmente quando a gente começava a olhar por questões de replicações geográficas. Isso dobrava o nosso orçamento. Porque a gente chegou num momento que a gente precisava ter replicações geográficas para ter um disaster recovery automático, algum tipo de redundância. E esse custo estava incomodando bastante a gente. Sobretudo nesse momento econômico que a gente vive, de inflação alta, juros altos, as empresas estão buscando eficiência, né? Porque em alguma medida você consegue controlar mais os seus custos e ser mais competitivo, né? E no final até mesmo ter uma precificação dos nossos produtos melhor, né? Então esse foi o maior fator que nos fez olhar para o Mongo. E o resultado, eu vou até pegar uma colinha aqui, foi que atualmente o custo de 5 instâncias do MongoDB, incluindo redundância geográfica para casos de desastre, é menor do que uma única instância na tecnologia anterior. Galera, presta muita atenção nisso que o Cabral está nos contando. A ClearSale saiu de um imitador de MongoDB
que é um assunto que eu converso bastante com vocês durante os nossos episódios, durante as reuniões que eu conduzo, também nos eventos que eu participo. E ao sair de um imitador de MongoDB e utilizar MongoDB Atlas, que é MongoDB verdadeiro, conseguiu ter este ganho, aonde 5 instâncias ou 5 clusters de MongoDB com redundância geográfica ficaram mais baratas do que uma única instância no imitador de origem. Fiquem muito atentos ao utilizar um imitador de MongoDB. Inclusive, o Cabral e eu queremos saber se você está usando algum imitador de MongoDB. Então, se você está usando aí Cosmos DB, DocumentDB, Autonomous JSON, conta aqui nos comentários que a gente quer saber. Cabral, você trouxe também um ponto aqui que me chamou a atenção. Você falou de redundância geográfica. Então, eu quero saber o seguinte, além dessa redução de custo incrível que você obteve, quais foram os benefícios adicionais que a plataforma DataTrust alcançou em termos de desempenho, de resiliência, de alta disponibilidade com o uso de MongoDB Atlas? Bom, Taborda, primeiro falando sobre segurança, né? A gente tem muito mais disponibilidade hoje. A gente tem 5 instâncias, a gente tem uma configuração muito simples no Atlas, sem intervenção humana. Se der algum problema em alguma instância, a outra assume, mais instâncias para leitura. Então isso coloca a ClearSale num processo de recuperação de desastre muito mais tranquilo, muito mais confiável, né? A gente pode ter algum tipo de problema de madrugada e a gente não tem nenhum tipo de intervenção humana, e o próprio MongoDB Atlas ele consegue se recuperar dos desastres de uma maneira autônoma, vamos assim dizer. Então isso do ponto de vista de segurança ajudou muito. Do ponto de vista de performance, o nosso tempo de escrita e de leitura ele está numa média muito estável de percentil 99 em 10 milissegundos. Então você imagina a tranquilidade da gente ter. Isso é muito rápido. É muito rápido. 10 milissegundos é muito rápido. E a ClearSale, o nosso negócio é fornecer fraude, modelos preditivos, modelos complexos. Então, quando a gente consegue fazer a parte transacional, algumas coisas nesse nível de serviço, isso é muito tranquilo, né? Porque a gente sobra muito mais tempo para conseguir entregar soluções mais complexas, tá? Um outro ponto muito importante dessa migração é que a gente retirou um lock-in de fornecedor. Ao usar o Atlas, a gente realmente tem uma tecnologia multi-cloud que a gente consegue até mesmo colocar esse banco, se for uma necessidade muito crítica, eu consigo colocar esse banco em mais de um provedor de nuvem, né? Porque às vezes eu posso ter um problema específico. É raro, né? É raro, mas quando a gente olha do ponto de vista de continuidade de negócio, nós precisamos estar atentos a tudo. Já vimos acontecer problemas com uma AWS, com um Azure, com um Google Cloud, porque é possível, né? Então, ter uma infraestrutura que não nos gere lock-in e seja realmente multi-cloud também é um benefício bem grande que a gente obteve com essa migração. Excelente comentário. Esse tema do lock-in realmente é muito importante também no desenho das soluções de arquitetura. Então você não fica preso, não fica restrito a um único provedor de serviços. Cabral, a nossa conversa está maravilhosa, mas também precisamos, infelizmente, chegar ao término do nosso episódio. Então, para a galera que ficou interessada em saber mais sobre a ClearSale, saber mais sobre você, onde é que a galera pode te encontrar? Olha, Taborda, eu ficava mais 1 hora aqui, viu? Ficava Com certeza. mais 1 hora aqui Eu conversando sobre Mongo, sobre tecnologia. É sempre muito bom falar sobre isso. Quem quiser conversar comigo, tiver alguma dúvida, pode me procurar no LinkedIn, Thiago Cabral. Quem tiver interessado em conhecer mais da ClearSale, entre no site clear.sale. Vocês podem conhecer melhor os nossos produtos, os nossos serviços. E tem um link lá, carreiras, vagas, eu não lembro exatamente o nome. Se você se interessou, quer trabalhar comigo, quer trabalhar com o meu time, tem interesse na ClearSale, fique de olho no site da ClearSale. A gente sempre está publicando vagas, tanto de tecnologia, dados, machine learning, deep learning, produtos. A gente sempre tem muita oportunidade, a gente sempre está buscando talentos e pessoas que queiram crescer com a gente. #fica a dica. Cabral, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui no Fala MongoDB.
E eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de solução na MongoDB para o Brasil, e esse foi o papo com o Thiago Cabral, diretor de tecnologia da informação na ClearSale.